Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Reunidos aqui entre irmãos, e é sempre uma alegria estarmos juntos, ouvindo a voz do nosso Senhor. E nós já estamos aí na beirinha, na portinha do Kairós de Pentecostes, que vai acontecer nesse domingo, aqui na nossa sede, em Caraí. Então, você faça a sua inscrição e vem participar com a gente dessa festa no céu, essa festa do fogo, né? Essa festa do Espírito Santo, junto com toda a igreja. Vamos celebrar aqui na Divina Luz também. E você é nosso convidado especial para passar esse dia de graça. Então, faça a sua inscrição. Aqui nós estamos meditando a palavra de Deus na oração da manhã, nos preparando para vivenciarmos esse Kairós. Então, vamos nos alimentar da palavra de Deus nessa manhã. Dá o seu bom dia aqui para a gente, assim a gente sabe quem está aqui acompanhando a nossa programação. Dá o seu like também, compartilha para que mais pessoas possam beber da graça de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos diretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Enviai, Senhor, sobre nós o teu Espírito Santo, que a luz do Senhor venha nos guiar, nos iluminar nessa manhã, nesse dia. Nós pedimos agora, Senhor, o derramamento do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Venha nos enchendo, Senhor, toca na nossa mente, toca no nosso coração, toca na nossa alma, em todo o nosso ser. Nós pedimos agora esse derramamento do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Venha nos batizando, venha nos enchendo, nos revigorando, nos enchendo de Ti para que possamos transbordar. Queremos sentir a Tua graça, queremos sentir a Tua presença agindo em cada um de nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos esse batismo de fogo, Senhor, nessa manhã, sobre nós, sobre a nossa família. Derrama o Teu Espírito sobre a nossa casa, que o Teu vento impetuoso possa agora afugentar toda a presença maligna no meio de nós, ao nosso redor, dentro da nossa casa, nossa família. Que o Teu vento, Senhor, possa levar embora toda a astúcia de Satanás e que possamos ser inebriados pelo Teu Espírito Santo. Entra na nossa casa, Senhor, com esse vento do Espírito. Entra na nossa casa com esse fogo do alto. Aquece o nosso coração, a nossa vida. Derrama o Teu Espírito Santo que dá inteligência, que dá ânimo, que dá coragem para cada um de nós. Nós Te pedimos agora. Vem, Espírito Santo de Deus. Shiria la bara la bara la baria la la ria la la ria la la ria la baria la la ria la bara la ria la 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 Shiria la bara la baria la bara la bara la ria la 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 ria la bara la la ria la baria la ria la ria la la Shiria la bara la baria la baria la la ria la ria la ria la baria la ria la la Shiria la bara la baria la ria la ria la ria la la Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o
o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus hoje e abrir lá no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Ezequiel 37, versículos de 1 a 14. O profeta Ezequiel, aquele que viveu entre os judeus exilados na Babilônia, no período do rei Nabucodonosor, né? Foram exilados pelo rei Nabucodonosor. Né? Então, vamos ler juntos aqui Ezequiel 37, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhes dirás, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como o Senhor, como tinha recebido a ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Todavia, não tinham espírito. Profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé. Vem dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um imenso exército. Então o Senhor me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé. Ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos e vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, que eu abri os vossos túmulos, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles. Quando eu colocar em vós o meu espírito, para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que sou eu, o Senhor, que o disse e o executei. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a palavra de Deus, em sinal de respeito. Meus irmãos, uma leitura um pouco extensa, mas necessária para nós, para que a gente possa compreender aqui o que aconteceu nesse momento, né? O povo, os judeus estavam exilados na Babilônia, o povo estava afastado da sua pátria e ainda estavam convivendo com pessoas, com povos pagãos, e muitos acabaram
se corrompendo, se misturando também no meio daqueles povos. Eles estavam com saudade de casa, estavam também com saudade da sua vida também religiosa, né, das suas crenças e tudo mais, exilados, passando por um momento onde não havia esperança, onde eles estavam aqui, como disse a palavra, né, esses ossos secos são a raça dos israelitas, aqueles que dizem, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Então, Deus suscita aqui esse homem, profeta Ezequiel, ele vai dizer que a mão do Senhor desceu sobre mim e ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ezequiel foi arrebatado, Deus leva ele para essa planície. A mão do Senhor estava sobre ele e então ele vê vários ossos secos, né? Imagina ali um monte de esqueletos ali assim, e Ezequiel começa a passar no meio daqueles ossos. Vai dizendo aqui a palavra que o Senhor fez ele circular em todos os sentidos, no meio de todos aqueles ossos, numerosos, muitos ossos. E o Senhor fazia ele caminhar por ali e perguntou para ele, disse-me o Senhor, filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Então Ezequiel não entende, no primeiro momento ele olha e fala assim, Javé, só vós o sabeis. Imagina você sendo colocado numa situação assim, num lugar onde você visse vários ossos secos e Deus pergunta para você, é possível que esses ossos retornem à vida? Qual seria a sua resposta? Não faço a mínima ideia, né? Como que eu vou fazer isso acontecer? Como é possível isso acontecer? Será que de fato é possível? Não sei. Então Ezequiel diz para ele, Senhor Javé, só vós o sabeis. Se o Senhor me trouxe aqui, o Senhor sabe a resposta, né? Então o que pode ser feito? Ezequiel estava ali ainda sem compreender. E muitas vezes nós estamos nessa situação aqui, como Ezequiel. E nesse tempo onde nós estamos nos preparando para viver a festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo será derramado sobre nós para nos dar essa vida nova, é exatamente esse momento onde Ezequiel se encontra. E é exatamente esse momento onde nós nos encontramos, onde nós estamos convivendo com pessoas secas, sem esperança, sem vida. E muitas vezes nós estamos no meio desses ossos secos também, sem vida, sem esperança, sem ânimo. Ou então você vê isso dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, em alguma situação onde você vê que as pessoas estão perdendo o brilho. Já conviveu com alguém assim? Consegue lembrar de alguém ou de alguma situação assim? Como está seu ambiente de trabalho? De repente você está vivendo ali uma situação onde sua empresa não está indo bem, onde o ano começou muito bem, em grande progresso, e de repente as coisas começaram a parecer que estão indo por água abaixo, caindo em ruínas, desabando, a situação financeira difícil, complicada, muitas empresas pensando em fechar, o seu negócio não está prosperando. Como é que você está vivendo essa situação agora, essa situação financeira, essa situação profissional? Talvez você esteja sem esperança, esteja se vendo perdido. A parte financeira, muitas dívidas, muitas contas, prestações, empréstimos, renegociações, você está aí se vendo perdido. Então, como que eu vou sair dessa situação? Há uma sequidão, uma secura, não sei de onde vem, do que pode acontecer, né? Seja na parte profissional, na sua empresa, nos seus estudos, muitas vezes sem esperança. Parece que eu não vou conseguir algo melhor, talvez eu não consiga concluir essa faculdade, é muito para mim, está sendo muito além daquilo que eu imaginava, não estou dando conta, as minhas notas não estão lá, essas coisas, né? Talvez dentro da sua maternidade, você que sonhava em ser mãe, né? Tem aí o seu filho, sua filha, tem sua família, mas muitas vezes sente como se não estivesse dando conta e se sente perdido, se sente sem esperança. Esses dias eu conversava com uma mãe e ela falava para mim, a sensação que eu tenho é que eu não estou dando conta, né? E de fato eu não tô, é como se tudo que eu fizesse não fosse suficiente. Eu tenho um filhinho de 3 anos e agora tenho um de 1 ano, né? Um bebê de 1 ano. E ela passando por esse momento de desespero, de não conseguir dar conta da casa, de tudo, dos filhos e aquela correria toda. E eu falava para ela, isso é normal. Esse primeiro momento, né, de adaptação é normal, as coisas vão melhorar, não se cobre tanto. Mas o fato é que muitas vezes a gente passa por essas situações onde a gente se vê perdido e sem esperança. Então,
Qual é a área da sua vida onde você está vivendo isso? Porque muitas vezes nós estamos bem numa determinada coisa, né? Exemplo, na sua vida profissional pode ser que esteja tudo bem, mas na sua vida afetiva pode ser que não. Então, aonde você se sente perdido, sem esperança, sem vida, o Senhor quer falar com você agora. É com você que o Senhor está falando e é nessa área na sua vida que Ele está falando, que Ele vai agir. Na tua saúde, talvez você esteja agora vivendo um momento onde esteja buscando uma resposta, médicos, diagnósticos e tantas coisas, esteja se vendo sem esperança, sem saída. Esse povo estava ali, vivendo esse momento onde eles achavam que não tinha mais o que fazer, que eles iriam padecer ali naquela circunstância. Exilados, longe de casa, sem vida, sem esperança. Então Deus envia um profeta para aquele povo para reanimá-los, para dizer para eles, olha, a minha mão também está sobre vós, a minha mão também está sobre vocês. Então ele leva Ezequiel para essa planície e ele fala para ele agora, profere um oráculo sobre esses ossos dessecados lhes dirás, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor, vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. E essa mesma ordem que Deus deu a Ezequiel, Ele hoje dá para mim e para você. Profetiza, filho do homem, profetiza, filha do homem, filha de Deus, filha de Maria, profetiza. Seja um homem e uma mulher com profecia em seus lábios e profetiza a vida nova. Nós estamos num tempo de festa, um tempo de alegria com toda a igreja, celebrando a vida nova que o Senhor nos deu. E agora, Jesus volta para o Pai e derrama sobre nós o seu Espírito. Olha que bênção, que graça, o Espírito Santo que permanecerá conosco todos os dias da nossa vida, aquele Espírito Santo que foi derramado sobre Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo, é o mesmo Espírito Santo que nós podemos sentir todos os dias, o fogo do Espírito sendo derramado sobre nós para nos dar esse ânimo novo, essa vida nova. O que você precisa? Se você está passando por uma situação de medo, profetiza para a sua vida um espírito de coragem. Diga, eu profetizo sobre a minha vida um espírito de coragem. Coloque a mão sobre a sua cabeça, ore, peça, clame. Se você está passando, por um momento onde você está assim, confuso, indeciso, não sabe o que fazer, para onde ir, eu clamo sobre mim um espírito de determinação, um espírito de ousadia. Eu repreendo todo esse espírito de covardia, de desânimo, de timidez, de apatia espiritual, de paralisia espiritual. Eu profetizo sobre mim esse espírito da vida, o espírito do ânimo, da coragem, da fortaleza, da alegria. O que você precisa? Profetiza sobre a sua vida. O que a sua família precisa? Profetiza sobre a sua casa. O que o seu trabalho precisa? Profetiza sobre ele. Às vezes as coisas acontecem e tudo depende da maneira como a gente vai ver as coisas. Esses dias aconteceu uma situação que quebrou, estraçalhou um vidro num local de trabalho. E aí foi todo mundo assim, meu Deus, e agora? Quebrou, né? E eu olhei aquela situação e falei assim, bendito seja Deus, porque se está incomodando o inimigo, é porque isso aqui vai prosperar. Vamos profetizar que tudo isso aqui que aconteceu de uma forma inesperada, né? Que isso aqui aconteceu porque o inimigo estava incomodado, né? Então, se incomodou, bendito seja Deus, porque a mão de Deus está sobre nós e nós iremos prosperar. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filha do homem, filha de Deus. Proclame essas palavras, ele vai dizendo aqui, e depois ele fala, profetiza sobre os ossos, depois ele fala, profetiza ao Espírito, né? Porque ele fala que aqueles ossos não tinham vida, precisava desse sopro, né? Ali ele fala, profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor, profetiza, filho do homem, e profere essas palavras, vem Espírito dos 4 cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Profetiza,
Vai pedindo isso. Vem, Espírito Santo dos 4 cantos do céu. Derrama, Senhor, sobre mim, sobre a minha casa, esse Espírito Santo que dá vida, que levanta aquele que está morto, que levanta aquele que está arruinado, que levanta aquele que está depressivo. Vem, Espírito Santo, Espírito do ânimo, Espírito da vida, sobre esses que estão mortos. Aqueles que estão desanimados, prostrados, sem alegria de viver, sem acreditar na palavra do Senhor, aqueles que só conseguem falar palavras negativas, que não conseguem se levantar. Chega! Ânimo! Coragem! Você não é um derrotado, você não é uma derrotada, você não nasceu para isso. Você é filho de Deus, filha de Deus. Mesmo enfermo, eu sou um guerreiro. Ainda que eu passe pelo vale da morte, nem o mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. A quem eu temerei? Então vamos profetizar. Vem, Espírito Santo dos 4 cantos do céu, sopra sobre mim, sopra sobre a minha casa, sopra sobre esses que estão mortos para que revivam. E ele vai continuando aqui, diz Ezequiel: proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre os seus pés um imenso exército. Meu irmão, minha irmã, através da tua oração, através das palavras que saem dos teus lábios, através das profecias, você pode ver até mesmo a tua família se levantar como um grande e poderoso exército. Você que antes imaginava, você já imaginou essa graça acontecendo? Pessoas que você nunca imaginou seguir e servir a Deus, testemunhando a graça de Deus? Irmão, posso dizer que milagres acontecem. Posso te dizer que as mudanças acontecem. Aquele que você nem imaginava, ele pode ser transformado pela graça de Deus. Posso testemunhar isso na minha vida. Eu vi isso acontecer dentro da minha casa, com meu pai, com meus irmãos, com minha mãe. Não é? Primeiro minha mãe, meus irmãos, por último meu pai, mais difícil. Desde que nasceu, já foi criado em outra religião, conhecia a Deus. Meu pai hoje é ministro da Eucaristia. Ele viveu um momento de conversão muito bonito, encontro com Jesus, encontro com a igreja, e uniu a nossa família. E bendito seja Deus por essa transformação. Mas tudo isso fruto de oração, fruto de clamor, de espera, de lágrimas, mas sobretudo de confiança em Deus. Então você confia em Deus, você crê, então abra os teus lábios e profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família e levante esse grande exército do Senhor, porque o Senhor te chama para ser esse Ezequiel aí da sua casa, viu? Então vai dizendo assim: então o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta e estamos perdidos. E depois que ele vai profetizando tudo isso, ele fala: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles. Olha que bonito, diz o Senhor Javé, o Senhor dos exércitos. Ele vai dizer: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. O Senhor está fazendo aqui também uma promessa ao seu povo. Eu vou retirar vocês dessa morte espiritual, vou fazer reentrar em vós o sopro da vida e vou levar vocês para a terra que pertence a cada um de vocês. Não tenham medo. Ele está dizendo aqui para ele: vocês vão voltar para casa. Vocês vão voltar, eu vou transportar a terra de Israel. O Senhor está dizendo: ainda que você esteja passando por essa situação hoje de exílio, ainda que você esteja passando por essa situação hoje de tristeza, Ele vai fazer você voltar para casa. Ainda que você tenha se afastado do Senhor por vontade própria ou por ter sido levado de alguma forma por alguém, e que você não percebeu que você estava sendo arrastado para longe de Deus, como esse povo um dia foi levado para longe do Senhor, para longe da sua pátria, para longe da sua família. O Senhor está falando: eu vou te transportar de volta para a tua terra, eu vou te levar de volta para a tua casa, eu vou te levar de volta para a tua felicidade. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E ele vai terminar dizendo: sabereis então que eu é que sou o Senhor. Tudo isso acontece na nossa vida
para que Deus manifeste o seu poder para nós e Ele vai mostrar para nós: eu sou o Senhor. Ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos dei de restabelecer em vossa terra, aí sim, sabereis então que eu sou o Senhor, que o disse e executei. Eu sou o Senhor, eu disse e eu executei. A palavra do Senhor não volta sem produzir o seu efeito. Deus não é homem para mentir. Alguma vez prometeu e não cumpriu? Então, tome posse dessa promessa do Senhor. Tome posse dessa graça de Deus, da manifestação do Espírito do Senhor sobre cada um de nós. Sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que te pertence. Porque o Senhor hoje está fazendo reentrar em vós o sopro da vida. Amém? Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Que você seja um homem cheio do Espírito Santo, que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo, que você possa testemunhar que a mão de Deus está sobre você todos os dias, que o Senhor te dê esse coração adorador, que o Senhor retire do seu coração todo coração de pedra, coloque esse coração de carne, que o Senhor purifique o teu coração, que o Senhor te dê a graça de viver uma vida nova e testemunhar as maravilhas que Ele realizou na sua vida. Amém? Então, domingo agora, meu irmão, minha irmã, vem viver esse derramamento do Espírito Santo conosco aqui em nossa sede em Caraí. Venha viver o batismo no Espírito, venha clamar o Pentecostes conosco, vem participar dessa festa do fogo. Você não vai perder não, né? A gente vai estar aqui juntinho, clamando esse Pentecostes sobre nós. Domingo agora, Cairóis de Pentecostes, na nossa sede em Caraí, a partir das 9h30 da manhã. Faça a sua inscrição e vem para cá viver essa festa do fogo com cada um de nós. Amém? Amém? Então nós vamos ficando por aqui. Hoje à tarde tem também o Terço da Misericórdia, às 15 horas aqui no nosso canal. E hoje à noite também tem missa por cura e libertação com o Padre Robson na nossa sede. Então participe conosco, nós estaremos lá esperando por você. Deus abençoe, fique com Deus.